Continuando as histórias sobre os santos juninos, vamos lá para São Pedro. São Pedro, esse sim, apóstolo de Jesus. Se você não conhece a história, Pedro e seu irmão eram dois pescadores. Jesus foi lá pregar nessa praia onde eles estavam pescando e ele queria o barco de Pedro para que ele conseguisse ser visto por todo mundo e pregar para todo mundo que estava ali. Só que Pedro disse, vou ali deixar você no meu barco, porque hoje o mar literalmente não tá para peixe. Pedro não tinha conseguido pegar muita coisa ali, eles já tinham desistido, estavam guardando a rede. Mas Jesus, depois que ele pregou a todo aquele povo, que o povo começou a se dispersar, ele disse, bora pescar, gente? E aí Pedro fez aquela cara de, gente... Eu também faria a mesma coisa, Pedro, não se preocupe. Se eu pescasse por 10 anos e viesse algum cara que eu nunca vi na vida dissesse, olha, vamos pescar agora, mesmo você dizendo que o mar não tá para peixe, eu faria exatamente a mesma coisa. Só que Pedro confiou, foi lá com Jesus e acabou tendo a melhor pescaria da vida dele. Isso aí é a história que está na Bíblia, tá? Então vamos lembrar aí que Pedro e seu irmão, depois desses episódios aí, eles foram seguir Jesus, tornaram seus discípulos mais fiéis, principalmente Pedro ali, mesmo ele tendo negado. Se você não conhece a história, vai lá saber a história que os romanos estavam perseguindo Jesus e aí chegaram para Pedro e disseram, cara, tu não andava com esse bicho não? Não. Ei, tu andava com ele? Não. Onde Pedro nega Jesus 3 vezes, não é mesmo, Pedro? Não. Isso mesmo, Jesus foi negado por Pedro 3 vezes, só que ele se arrependeu. Depois ele escolheu um novo apóstolo chamado Matias para ficar no lugar do Judas Iscariote. Se você não sabe, Judas Iscariote foi o que traiu Jesus, foi aquele que entregou Jesus para os romanos e depois ele acabou se matando aí, tinha entregado Jesus por 30 moedas de ouro. Vamos lá para São Pedro de novo. São Pedro foi pregar pelo mundo, principalmente naquela região ali da Antioquia e da Síria, e aí ele faz uma comunidade cristã onde? Onde, professor? Roma. Nessa comunidade cristã ele se torna o primeiro bispo e é por isso que ele é considerado o primeiro papa. Então Pedro é considerado o primeiro papa por ele ter formado essa comunidade cristã em Roma e ter sido o bispo dessas pessoas. Então como ele foi o primeiro bispo, né, o papa é tirado ali dos bispos e a ser bispo, ele é considerado o primeiro bispo, ou seja, aquela história de Pedro, tu és as pedras aí onde eu vou fundamentar a minha igreja, tá? Se você nunca escutou essa frase, aí é porque você não deve ter ido para alguma missa alguma vez na vida. Então, por isso, Pedro foi o primeiro. Mas, professor, e Pedro viveu muito, sim. Pedro chegou à era de Nero, foi Nero. Lembra do Nero? Nero foi que condenou Pedro e Paulo à morte. Só que diferente de Paulo, Pedro não era romano, não tinha cidadania romana, então ele foi morto por crucificação, e aí ele foi morto de cabeça para baixo. Você vai me perguntar, professor, por que caramba ele foi morto de cabeça para baixo? Porque ele não se julgava digno de ser morto, igual a Jesus tinha sido morto também naquela crucificação. E aí, você sabia que São Pedro era esse Pedro? Você sabia dessa história de São Pedro? Curta, comenta, compartilha, manda aqui para aquele seu amigo e vai curtir aí essas festas juninas, seja descansando, seja com sua família, seja forrosando e que seja uma época de paz. Até a próxima.